depois no YouTube, né? Então nós vamos começar a falar. Eu vou desativar aqui os comentários para eu focar, depois eu volto os comentários, tá bom, gente? Vamos desativar ali, vai ficar vendo os comentários. Se tiver dúvida, ela me manda, tá bom? Desativar comentário. Aí, bora lá. Então hoje nós vamos falar sobre ressignificando o nosso modelo de mundo. Para a gente começar a falar disso, a gente precisa saber uma coisa especificamente, né? Nesse momento, nós estamos passando pelo caos, né? Então, o que significa estar passando pelo caos? Nós estamos no meio de um labirinto e a gente não sabe qual é a saída, né? Tá todo mundo perdido, não sabe para onde ir, o que fazer, como fazer. Então a gente está vivendo no caos. E quando a gente vive no caos, a nossa mente também está vivendo no caos, né? Então a gente precisa entender como que a gente vai conseguir sair disso. E o meu objetivo nessa palestra de hoje, nessa palestra ON, é ajudar você a entender como sair desse caos por meio do método BIM, que é a base da programação neurolinguística, análise de comportamento, coaching e percepção. Então, bora lá. Então, hoje o que a gente tem certeza é que nós estamos totalmente deprimidos e sem saber o que fazer, que nós não sabemos mais de qual grupo a gente faz parte, nós estamos meio perdidos nisso. Nós não sabemos mais como vai ser o nosso trabalho, quando vai voltar, o que vai acontecer. Nós não sabemos qual conta nós vamos pagar, porque a gente não sabe se nós vamos receber, se nós não vamos receber, e isso gera uma frustração muito grande, porque a gente está trabalhando. Nós não sabemos o que vai acontecer com a educação, né? Aquela metodologia tradicional de escola, carteira, a gente não sabe como vai acontecer isso. A única coisa que a gente tem certeza é que o nosso mundo está doente, nós estamos doentes e a gente tem que usar máscara. Essa é a única certeza que a gente tem, né? E é muito interessante porque nós estamos sem referência, né? Nós não sabemos mais o que fazer, nós não conseguimos olhar para trás e falar, nossa, eu vou fazer isso porque minha avó fez isso, meu pai fez isso, então, ok, vai dar certo. Não, nós não temos referência mais hoje. E esse é um dos principais problemas que está acontecendo. Por a gente não ter essa referência, a gente fica perdido, a gente fica no meio do labirinto sem saber o que fazer, somente com aquelas certezas que eu acabei de falar. Então, o que a gente tem que fazer, né? O que a gente pode fazer além de surtar? Porque nós estamos surtados, certo? A gente surta, só que a gente surta sem saber que a gente está surtando. E aí que entra o problema da situação, porque os nossos comportamentos, eles estão inconscientes. A gente acha que tá ok, mas na verdade, será que tá? Né? Então, a gente precisa ressignificar. E quando a gente fala em ressignificar, o que é isso, né, Bia? Ressignificação é uma técnica da programação neurolinguística que nada mais é do que a gente mudar o significado daquilo que a gente... daquela situação, é mudar o significado. Então tá ruim, a gente vai ressignificar e nós vamos transformar isso para bom. Mas para ressignificar, nós temos que aceitar. Então nós temos que aceitar, nós temos que entender. Então primeiro é aceitar o que está acontecendo. Tá uma loucura, a gente não tem referência, a gente já sabe disso. O nosso modelo de mundo que existiu, nós não sabemos mais como vai ser. Então nós temos que aceitar isso, nós temos que entender isso, né? Então nós precisamos aceitar e entender o que está acontecendo comigo primeiro, depois o que está acontecendo com o outro. Para a gente conseguir ver com os outros olhos e poder voltar a respirar. Então, a ressignificação nada mais é do que uma mudança de significado, né? Já fala ressignificar, então é a mudança de significado, mas para isso você tem que aceitar. Então, a gente precisa dessa ressignificação para quê? Para a gente encontrar uma saída, para a gente conseguir entender para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, né? E daí a gente começa a sair desse caos e começa a enxergar caminhos. Mas para a gente ressignificar, nós precisamos falar do nosso modelo de mundo. E modelo de mundo é uma ferramenta da análise de comportamento. Então a gente precisa ter consciência do nosso modelo de mundo. Então o nosso modelo de mundo são as nossas referências, que hoje já não está valendo, porque a gente não consegue mais ter essas referências. É a nossa história, né? Então é o modelo de mundo, são as nossas referências, a nossa história e tudo aquilo que nós vivemos e nós vamos viver. Então isso é o nosso modelo de mundo. O que a gente precisa fazer? Ressignificar isso. Porque como nós estamos sem referência, a gente já não sabe mais o que fazer, não sabe o que é certo e o que é errado, não sabe mais como que a gente está transmitindo isso para os nossos filhos, para as nossas crianças, e isso é extremamente importante. Então, para tudo isso, a gente precisa ter consciência, né? A gente precisa pôr o nosso cérebro na mão, assim, ó, e ter consciência. Consciência, primeiro, do seu modelo de mundo, então da forma que você foi criado, quem te criou, como eram essas pessoas, aquilo que você aprendeu. Nós precisamos ter consciência daquilo que a gente acredita. Então, o que você acredita hoje?
Você precisa saber o que você acredita, porque senão você está andando sem rumo. Você está perdido, você está ansioso, você está depressivo, você não sabe o que fazer, porque você não tem consciência daquilo que você está fazendo para a sua vida. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Isso é extremamente importante. Saber quem eu sou, saber o que eu quero para minha vida, isso é extremamente importante para que a gente consiga começar a encontrar uma direção nesse caos que está muito pesado. E aí, gente, nós temos o mundo na nossa mão, né? O mundo está na nossa mão. Nós vamos criar um novo mundo. Você já parou para pensar nisso? Eu até vou abrir o comentário aqui para vocês falarem um pouquinho. Nós estamos com o mundo na nossa mão. Então, tudo aquilo que está acontecendo vai depender dos nossos comportamentos agora. As nossas crianças estão tendo nós como referência. Já pararam para pensar nisso? Né? Então, é muito, 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 muito importante a gente ter noção disso. Eu vou fechar aqui, que senão eu não consigo me concentrar, daqui a pouco eu volto. Então, a gente pode ficar doida. A gente pode ficar doida, mas consciente. Então, eu fico doida, consciente que eu tô doida. E tá tudo bem você ficar doida. Tá todo mundo passando por isso. Você tem que aceitar os seus sentimentos. Você tem que dar nome para aquilo que você está sentindo, porque só aí você vai ter consciência do que você está sentindo. Porque se você não der nome e passar por cima disso como se nada tivesse importância, você vai voltar para esse ciclo de novo, tá? Então a gente pode ficar doido, mas com consciência que nós estamos doidos de uma forma mais tranquila. E daí eu já falei isso uma vez, eu vou repetir, nós temos 2 estados de psique, né, que eu aprendi com o grande mestre José Roberto Marques, que é o estado de sofrimento e é o estado de graça. Né? E o estado de sofrimento é aquela desconexão, aquele medo, aquele orgulho, aquela raiva, nunca tá nada tá bom, né? Aquele julgamento constante de tudo que tá acontecendo no mundo, é julgar a escola, é julgar o professor, é julgar a pessoa que tá do teu lado, é julgar seu chefe, é julgar os seus funcionários, você tá o tempo todo julgando, isso é estado de sofrimento. E nós temos, por outro lado, o estado de graça, né? Que é um estado de amor, que é um estado de bondade, que é um estado de transparência, é um estado onde eu consigo ver o outro, é um estado onde eu consigo me colocar no lugar do outro, né? Eu consigo ter humanidade para isso. Então a gente tem essas 2 escolhas. Ou a gente vive constantemente em julgamento, ou a gente consegue ter consciência do que está acontecendo, aceitar o que está acontecendo e ir pro estado de graça, que é o estado de bondade, o estado de transparência. Tá? E é o estado de prosperidade, porque se você para de julgar, né, e na minha concepção, julgamento nada mais é do que você estar vivendo uma vida incongruente. Então, você não consegue ser congruente com as suas ações, você começa a falar da vida do outro. Então, você está julgando o outro, mas na verdade você deveria estar se julgando, porque você não está fazendo o que deveria ser feito. Você não está fazendo aquilo que você falou que você ia fazer. E as nossas crianças aprendem pelo exemplo. Presta atenção. Vamos mudar a educação? Começa em casa. A educação é muito maior do que a escola. A educação é em casa. E chegou o momento desse caos que nós estamos vivendo, que agora não está dando mais para terceirizar a educação, não. A educação está na nossa mão, lembra que eu falei? O mundo está na nossa mão. O nosso cérebro não sabe o que é real e imaginário. Se ele não sabe isso, a gente pode utilizar ele da forma que a gente quiser. A gente pode criar um mundo dentro dos nossos filtros e da nossa concepção bom. Porque, gente, parem para pensar. A gente já vinha falando que no futuro ia ter aula EAD, que no futuro as empresas não iam ter mais sede, que as pessoas iam trabalhar em casa. Só que a gente não tinha consciência que o futuro estava tão próximo, não é? A gente não tinha essa consciência que o futuro estava próximo. Então é muito importante que a gente entenda, o futuro chegou. Agora o mundo está na minha mão e eu vou fazer o que com isso, né? Então nós precisamos entender que nós somos referências. Nós somos referências para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, né? Os professores são referências para as crianças também, para os adolescentes, né? Então a gente precisa entender, nós estamos sendo referências para os nossos avós e para os nossos pais, que muitas vezes não sabem o que está acontecendo, não sabe mexer num celular, não sabe fazer uma videochamada, não sabe utilizar a conectividade a nosso favor nesse momento de caos. Então nós somos referências. Só que vamos lá, a gente consegue ser referência surtado? Consegue? Não consegue ser referência surtado, não dá.
Não dá para ser referência surtado. Então a gente precisa ter consciência de quem nós somos. Vocês concordam comigo, gente? Tá aberto esse comentário, eu tô lendo vocês. Vocês concordam comigo? Nós precisamos ter consciência de quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Porque senão nós não vamos ser uma boa referência. Nós vamos ser uma referência que não faz sentido. O mundo tá na nossa mão, tá na minha mão, tá na sua mão. O que você vai fazer com ele? Né? Então é muito importante a gente entender o que nós estamos fazendo. Né? O que nós estamos fazendo? E se prepara, porque agora vem cacetada, né? Então, nós estamos, né? O casal tá brigando na frente das crianças, tá discutindo relação na frente das crianças, tá discutindo os problemas que as crianças não vão conseguir resolver na frente delas. Aí você pode me falar assim, pô, Bia, mas eu não consigo sair de casa. Tá bom, mas você consegue pelo menos guardar esse conteúdo para conversar longe dessa criança? Ou na hora que ela tá tomando banho, ou na hora que ela dormir? Para que ela não absorva toda a raiva que você ou seu marido ou seu pai está sentindo? Então, gente, é muito importante a gente ter consciência das nossas ações. Eu tô vendo muitos pais discutindo na frente dos filhos, né? Isso é muito importante, porque o seu filho vai ouvir aquilo que você está falando e isso é um filtro que você fala. Isso pode gerar uma crença nele. Eu conheço adultos que têm problema de conflito até hoje porque os pais brigavam demais quando eles eram crianças. Então, será que é isso que você quer para os seus filhos? Dá para pensar, né? Será que nós estamos fazendo também, deixando com que as crianças tomem conta da nossa casa? Tá tão difícil que eu dou a liberdade total para essas crianças? Tá tão difícil que eu deixo essas crianças tomarem conta da casa? Eu não ensino o que elas têm que fazer de tarefa? Eu não direciono uma rotina como elas tinham? Ninguém tá de férias, nós estamos de quarentena. Ninguém sabe quando isso vai acabar. A gente prevê que isso vai acabar, mas o normal, como era antes, não vai ter. Põe isso na tua cabeça. E se você tá achando que o normal vai chegar, vai voltar, desculpa. Mas você tá tirando a responsabilidade de uma decisão que você tem que tomar agora. Doeu, né? É coração pra vocês. Mas é verdade, gente. Se vocês acham que as coisas vão voltar ao normal, você tá procrastinando uma decisão que você tem que tomar. Tá? Então, o que mais a gente tá fazendo? Nós estamos discutindo relação, nós estamos brigando com o nosso marido assim, né? Ou com a nossa esposa. Você não lava roupa, você deixa tudo desorganizado na frente das crianças? Como seria se a gente falasse assim, fizesse um cronograma das tarefas da nossa casa para não sobrecarregar somente as mães, onde todo mundo colabora? Nós estamos formando os valores dessas crianças. Né? No novo mundo, a colaboração vai ser um valor muito forte. Nós já estamos vendo isso na internet. Né? Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos discutindo com o computador, pegando o computador, dando martelada, falando que a internet é ruim, que a EAD não funciona, que a professora não sabe dar aula, que essa professora não tem capacidade de dar aula, que a internet é ruim, que a escola não tem capacidade. Ei, volta para a vida! Quando a aula voltar presencial, essa criança vai estar voltando com a mesma professora que você deu cacetada para o seu filho na frente da tela do computador. Como você vai ressignificar isso? Eu vou ensinar. Mas você precisa começar a prestar atenção no que você vem falando para suas crianças. E você também precisa se colocar no lugar do outro, que tá todo mundo passando por isso. Tá todo mundo se readaptando. Tá todo mundo aprendendo. Vocês acham que os professores das escolas estavam prontas para isso? Não, por isso que surtou tudo desse jeito. Né? Então a gente tem certeza que nós estamos procrastinando. Às vezes você não consegue pôr rotina para acordar, para fazer as suas atividades. Né? Então você vai procrastinando, e sua criança e seu filho vendo. Então ele vai acreditar, lembra que as crianças aprendem, por exemplo. Tudo bem? Nós só aprendemos pelo exemplo. Sejam pais e professores congruentes. Façam aquilo que vocês falam. Coloca o despertador, acorda, faz o que você tem que fazer, faz a rotina de casa. Pega uma folha sulfite, escreve as atividades e divide isso para quem mora com você. Põe estrelinha para quem fizer, põe xizinho para quem não fizer.
Quem tiver mais estrelinha no final da semana vai ganhar mais tempo na TV, vai ganhar um sorvete, sei lá. Cada um vai fazer a programação legal para sua casa. Mas a gente precisa começar a ensinar a colaboração para essas crianças e o respeito, né? Tudo bem, nós estamos com a corda no pescoço, literalmente. Quem tem empresa não sabe se vai conseguir abrir, não sabe como vai pagar a conta, os boletos estão chegando cada vez mais, né? Então chegou a hora também da gente ensinar para as nossas crianças o consumo inteligente, né? Chegou a hora da gente mostrar para eles o que é supérfluo e o que é essencial. Nossa bateria está acabando. Só que a nossa bateria não é igual carregador de celular que você põe na tomada lá, põe aqui na mente, blum, e vai. A gente só consegue recarregar a nossa bateria se a gente for para o desenvolvimento humano, se a gente for para o autoconhecimento. E é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui porque quando eu fiz essa palestra, a primeira pessoa que viu a palestra fui eu. Então eu fiz essa palestra pra mim. Primeiro a ouvir sou eu. É uma cacetada ouvir tudo isso, né? E presta atenção que eu vou falar, eu vou até abrir os comentários para ver se vocês estão gostando, porque eu não tô vendo se vocês estão gostando. Brigas, discussões, nada mais são do que pedido de ajuda. Presta atenção que eu vou repetir. Briga é um pedido de ajuda. Se você tiver a consciência que você está brigando com outro, para. O que você precisa de ajuda? Em qual ponto da sua casa que você está precisando de ajuda? Em qual ponto na sua mente ou no seu corpo você está precisando de ajuda? Pede. Deixa o seu ego e o seu orgulho de lado. Eu tô aqui para te ajudar. Já falei isso e eu repito. Eu tô aqui para ajudar vocês, cara. Sem vocês eu não sou nada. Meu trabalho não funciona. Tá? Então, a gente precisa entender isso. De uma vez por todas. De uma vez por todas que brigas são pedidos de ajuda. E as nossas crianças, né, os nossos adolescentes, eles não sabem isso. Então, é responsabilidade sua explicar, muitas vezes, por que a gente briga. Porque, olha só, se você briga, vai arrumar seu quarto, eu não aguento mais. Você concorda que você está pedindo ajuda para ele? Então, é muito mais fácil a gente pedir ajuda do que a gente brigar. Mas por que a gente briga? Porque a gente deixa chegar no limite. A gente deixa a bateria acabar. Né? Então é muito importante quando a gente consegue entender, né? Entender por qual motivo nós estamos brigando. E daí, gente, é assim, né? O que nós sabemos que ainda é válido do nosso modelo de mundo? O que a gente sabe que ainda é válido para o nosso modelo de mundo? O que é válido? O que a gente traz que é válido, né? O que a gente não estava conseguindo fazer antes dessa pandemia e que agora a gente vai conseguir fazer? Já parar para pensar nisso? Quanta coisa que a gente está conseguindo fazer com a nossa família que no dia a dia, na loucura que estava, sem os valores, a gente não estava conseguindo fazer? Né? Então, o que você aprendeu com seu pai e com a sua mãe? O que eles te ensinaram de referência que para agora dá para continuar para o novo mundo? Então a gente precisa pensar nisso, né? Vamos pensar? Vamos pensar? O que você aprendeu aí com seus pais? Com quem te criou? Então, o que nós estamos falando para as nossas crianças? Bia, por que você bate tanto nisso? Porque o que você fala para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho, vira uma verdade, porque você é referência para ela. E como nós estamos sem referência, agora a referência é você, sou eu. Somos nós adultos. Tem muita referência que eles não precisam seguir, mas eles vão seguir. Porque a nível inconsciente, eles nos seguem desde quando eles estão projetados na nossa vida, desde que está na barriga, desde que está lá na fila de adoção, a nível inconsciente eles já vão nos seguir, tá bom? Como que nós queremos que eles lidem com essa situação de pandemia? Você sempre tem uma conversa franca com o que está acontecendo? Você explica por que tem que usar máscara? Você explica por que ele está em casa e não está de férias e tem que estudar? Você explica por que você está ficando nervoso, nervosa, irritado? Eles são o novo mundo e nós somos a referência. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem se você errou muito até aqui. Tá tudo bem se você tá desesperado com o que eu tô falando. Calma. Tá tudo bem.
Você estava vivendo no caos. Você estava sem consciência disso. Quanta gente não tem consciência do que eu tô falando aqui? Quantas pessoas você consegue pensar que deveriam estar ouvindo o que eu estou falando nesse momento? Só de pensar rápido aqui já tem umas 10. Eu tenho certeza que vocês também têm. Vamos ajudar esse povo, gente. Vamos ajudar. Eles não sabem que eu tô aqui. Eles precisam que você mande para eles, para que eles ouçam, para que eles melhorem a qualidade de vida deles, tá? O que a gente pode melhorar daqui em diante? O que nós vamos ensinar? O que nós vamos ensinar para as crianças? Como que nós vamos ressignificar isso? Como que a gente vai fazer, né? Então, nós precisamos lembrar que nós estamos desenvolvendo os valores, intensificando os valores. Se você falar mal de um professor para o seu filho, você está incentivando o valor do desrespeito, porque o professor é um líder para o seu filho. Então, eu entendo que está difícil, mas guarda para você. Fala para outro adulto que mora com você, não fala para o seu filho. Não fala, porque isso uma hora vai soltar. A criança solta, ela é ingênua, ela não sabe o que ela pode e o que ela não pode falar. Então, cuidado, tá? Aquilo que realmente é importante para nós, a gente tem que passar para os nossos filhos. Nós precisamos passar, mas a gente tem que atualizar, né? Porque quem já vinha fazendo aula EAD tá super tranquilo com o EAD. Quem começou agora nesse novo mundo tá começando a ficar tranquilo. E daí tem uma reflexão, né? Quando que você, pai e mãe, entrou numa sala de aula no ano passado para ver como era a aula inteira de um professor? Quando? Nunca. Pelo menos eu nunca. Talvez você tenha entrado. Mas eu nunca entrei numa sala de aula inteira e pude ficar um mês dentro da sala de aula vendo como aquele professor atuava. Então, informação demais também faz a gente ficar ignorante. Porque agora, esse professor, a escola está dentro da tua casa. E você está conseguindo ver com o seu filtro de julgamento, com o seu filtro de que eu tô pagando e meu filho não tá indo na escola e tá sobrando nas minhas costas, com o seu filtro de que eu terceirizava a educação e agora não dá mais, com o seu filtro de que eu tô desesperado, não sei o que fazer. Então calma, respira. Teu filho, a professora, a escola não tem nada a ver com seus filtros. Dinheiro, a gente já percebeu agora, não é poder mais. Vamos mudar esse valor aí. Vamos ter consciência do que nós estamos fazendo, tá? Então, antes de julgar o professor, antes de julgar a escola, para e pensa. Nós estamos criando um novo mundo. Daqui 10 anos, quem garante que nós só vamos... Quem garante para você que nós vamos ter aula tradicional daqui 10 anos? Ninguém garante. 10 anos eu tô indo longe, hein, gente? Porque o futuro já chegou. Quem garante que o seu filho vai fazer uma faculdade daqui 10 anos? Só que se você falar que EAD é uma merda, desculpa, né? Porque é isso que a gente fala. Nossa, esse computador é uma droga, é uma merda, isso funciona, blá, 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 blá. Ele vai gravar esse filtro. Isso vai se tornar uma crença. E daí sabe o que vai acontecer? Ele não vai querer estudar. E daí você vai falar que ele é vagabundo, que ele não estuda, que ele não vai atrás das coisas. Mas foi um filtro e uma crença que você colocou. Então agora você tem consciência disso. Então vamos parar para pensar um pouquinho, tá bom? Faz sentido, gente, o que eu tô falando? Tá muito forte, né? Então eu sei que dói, sabe? Eu sei que dói, eu sei. Mas vamos ressignificar, né? Então quais são os valores que nós vamos ensinar? Nós vamos brincar mais com os nossos filhos? Nós vamos conviver mais tempo juntos com harmonia, com amor, com cooperação, com respeito? Nós vamos ensinar que nós somos o porto seguro deles e que o que eles têm hoje é o nosso carinho, o nosso amor e o nosso abraço. Que na correria do dia a dia, muitas vezes, a gente não conseguia ficar nem 5 minutos sentado abraçando eles. A gente não conseguia ensinar nada para eles. A gente pagava para os outros ensinar. A gente vai fazer as tarefas de casa com eles para eles perceberem como é importante aprender, como é importante ser um ser pensante. Nós vamos ensinar eles a serem felizes.
E felicidade é um estado de espírito. Nós não vamos estar felizes o tempo todo. E seu filho tem que saber disso. Ele tem que saber o que é tristeza e o que é felicidade, né? E eu vou ensinar uma ferramenta para vocês. Aqui, a mão fechada é como se a gente tivesse no nosso maior estado de espírito bom, equilibrado. Nós estamos equilibrados aqui, a mão fechada. Quando a mão se abre, nós estamos surtando. Quando a gente dá nome, equilíbrio, surto. Equilíbrio, surto. E ensina isso para os nossos filhos, dá nome para isso, os nossos filhos vão começar a perceber quais são os sentimentos que eles estão sentindo. E quando eles estão começando a abrir a mão, ou você está começando a abrir a mão, sinal de alerta, para. Respira. Para sua mão, ao invés de abrir, sua mão fechar. Isso aqui é uma ferramenta que eu aprendi no curso de reaprendizagem criativa do Murilo Gun, né? E é muito, muito importante a gente dar nome para isso e ensinar as nossas crianças a fazerem. Que mais que nós vamos ensinar aos nossos filhos? Autonomia. Nós vamos sempre ensinar para os nossos filhos que a gente precisa honrar e respeitar a nossa história. Daqui 10 anos, os nossos filhos vão olhar para trás e vão falar: nossa, a gente passou pela pandemia, que os nossos pais nunca tinham passado, mas os nossos avós passaram pela guerra muitas vezes. Então nós precisamos honrar a nossa história. Nós temos 4 direitos que todo ser humano tem como direito. Ser ouvido na sua máxima essência, sem julgamento. Ser notado, ser reconhecido, ser amado. Todos nós temos direito de ser notado, ser reconhecido e ser amado. Todos nós temos o direito de ser ouvido na mais pura essência, sem julgamento. Sabe aquela história de ficar pensando que o outro vai pensar daquilo que eu vou falar ou fazer? Para! Se você sabe quem você é, você sabe o que você está fazendo, você tem consciência do que você está fazendo. E é isso que importa. É isso que a sua criança está vendo na sua casa, é o exemplo. Nós temos o direito de errar. Tá tudo bem se você errar. Tá tudo bem, tá ok. Mas respira, permita que o erro aconteça. Aprenda com esse erro para você não errar de novo. E nós temos o direito de pertencer. E até antes da pandemia, a gente pertencia à nossa casa. Mas a gente ficava muito mais tempo no trabalho do que em casa. E hoje a gente voltou a pertencer para a nossa família. Os nossos filhos hoje, se você estiver equilibrado, obviamente, sabendo o que você está fazendo, e você pode ressignificar isso agora, eles estão sentindo um amor e uma união que na correria do dia a dia antes da pandemia eles não sentiam. E é por esse motivo que as crianças estavam vindo com TDAH, com ansiedade, com depressão. Criança com falta de amor e carinho. Porque nós, pais, estávamos aqui, para pagar conta, para fazer. Aí veio a pandemia e fez assim: ei, acorda! Acorda! Nós precisamos ser pessoas. Nós vamos morrer e as coisas vão ficar aqui. A gente está percebendo isso agora. Ninguém tem a capacidade de saber o que vai acontecer no futuro. Que futuro? A única coisa que nós temos agora, nesse momento, é o nosso presente. São os instantes. Esse momento, é o aqui e o agora. O que você está fazendo aqui agora? Para de se preocupar tanto com as coisas que você não tem controle de resolver. Não se contente com a primeira resposta que vem para você solucionar um problema. Para de achar que você vive no gabarito, que tem sempre a resposta certa. Para! Vamos voltar a ser pensante. Vamos voltar a ser criativo. Vamos voltar a ser quem nós somos. E até me emociono, cara, porque a gente aprendeu que a gente tinha que dar a resposta certa. A gente aprendeu que era sempre a primeira resposta certa, que era aquilo que a gente não podia questionar. Nossas crianças estavam aprendendo isso também, aprendendo de forma errada, sem amor, sem carinho, sem pai, sem mãe, sendo educado pela escola. A escola não é responsável pela educação. A escola é responsável por parte da educação.
A escola é uma parceira da família. A parceria forma um elo que nunca mais se solta. Pare de terceirizar suas responsabilidades para os outros. Você escolheu ter filho. Ninguém pôs uma arma na tua cabeça e falou, tenha um filho. Você foi lá e teve. Então assuma essa responsabilidade, cara. Assuma essa responsabilidade para sua vida. Pelo amor de Deus, para de terceirizar. Para de terceirizar. Agora é a hora da gente ressignificar nossa cultura. Vamos ser pessoas boas. Então vamos ressignificar? Como nós vamos ressignificar? Nos conhecendo. A única saída para a gente sair dessa pandemia com a nossa saúde mental em dia é o autoconhecimento. É a nossa única saída, não tem outra. Porque a gente se conhecendo, a gente consegue ser uma mãe e um pai melhor. A gente consegue ser um professor melhor. Porque a gente tem mais consciência de quem nós somos. A gente consegue aceitar que nós vamos trabalhar em casa, no meio do caos, do barulho, no meio dos gatos, no meio da televisão da Peppa tocando atrás. É assim, aceita que dói menos. Nós precisamos aceitar que nós vamos escolher as contas essenciais para pagar e que as outras que a gente fez, nós somos irresponsáveis, ok? E agora nós vamos ter que resolver essas dívidas depois. E se você está tudo bem com o seu financeiro, parabéns. Porque você faz parte da pequena minoria dos brasileiros que já tinha a conscientização que tinha que ter um colchão de reserva. Nós precisamos aceitar que as crianças vão fazer aula online. E nós precisamos ser exemplos para elas. Depois vocês vão ver a foto aqui, tem uma foto da Andressa, minha filha, fazendo a aula online no computador e eu no outro computador do lado. Eles aprendem pelo exemplo. Não adianta você falar que eles têm que fazer se você meter o pau que você não vai fazer. E de uma vez por todas que nós precisamos usar máscara. Mas a gente precisa sorrir usando máscara. Sabe? A gente tá usando a máscara e a gente tá achando que não precisa sorrir. Precisa sorrir sim. Porque por mais que esteja difícil, se você sorrir, o seu inconsciente vai entender que seu consciente está bem, mesmo que ele não esteja. Nossa mente não sabe o que é real e o que é imaginário. A gente consegue burlar nossa mente. A gente consegue fazer com que o nosso estado de espírito mude. Se a gente tiver consciência do que está acontecendo com a gente, se a gente der nome para aquilo e aceitar o que está acontecendo, né? Então, gente, eu vou abrir para pergunta agora. O que eu tinha para falar era isso, tá? Eu peço para você que, se você gostou, eu vou fazer uma pose aqui. Vocês fazem um print e depois vocês me marcam nos stories de vocês com uma frase que vocês mais gostaram daquilo que eu falei, tá bom? Eu preciso da ajuda de vocês para conseguir divulgar isso. O ao vivo vai ficar 24 horas aí, então manda para quem você acha que precisa assistir. Nós vamos fazer curto para que as pessoas possam assistir, tá? Eu já estou parando a gravação aqui, vou fazer uma pose para vocês, ó. Vou tirar o negócio aqui. Vou tirar aqui o comentário e vou fazer uma pose para vocês aqui, ó. Foi? Aí, foi. Certo? Olha lá, a Vale, amiguinha da Andressa, tá me vendo online, né? Então, assim, se você gostou, faz isso, né? Printa aí, faz um post, porque realmente eu preciso da sua ajuda para que você